Pesquisa Datafolha mostra que Jair Bolsonaro, do PSL, continua na liderança da disputa pela presidência. Fernando Haddad, do PT, também subiu, mas permanece empatado dentro da margem de erro com Ciro Gomes, do PDT. Em carta, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, pediu união contra candidatos radicais para evitar agravamento da crise. Os processos contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, são tirados do juiz Sérgio Moro e passam para outras varas criminais em Curitiba. Hoje, quinta-feira, dia de começar a programar o fim de semana. E o leque democrático de opções em São Paulo tem gastronomia, samba e balé. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. De segunda a sexta, Mariana Armentano traz muita informação para o seu fim de tarde. Notícias ágeis, abordagens precisas, prestação de serviço e interatividade. Gazeta News, de segunda a sexta, 15 para 6 da tarde. Oferecimento Banco do Brasil. Invista direto pelo app. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. 15, 1, 2, 3, Léo Oliveira. Quer seriedade, atitude e ação, então já sabem quem votar. 15, 1, 2, 3. Nasceu na roça, nela trabalhou. Determinado se formou doutor. Vota em Georgiado para estadual. 15.622. É fundamental escolher bons deputados para São Paulo mudar de verdade. Vote 15. Esta é Mara Gabrilli. Ela é candidata ao Senado pelo estado de São Paulo. E você sabe, escolher bem um senador é muito importante. Mara Gabrilli teve 4 mandatos. Foi 2 vezes vereadora e 2 vezes deputada federal. Como deputada, a Mara foi 5 vezes eleita entre os melhores parlamentares do Brasil. Não esqueça, dia 7 de outubro é dia de votar em Mara Gabrilli, senadora 457. Mara Gabrilli, 457. Hoje, Esther Rocha conta todos os segredos dos famosos. Vem conferir, estou te esperando. Sou o novo governador de São Paulo. Vou votar numa mulher que vale ouro. Maureen Maggi, orgulho do Brasil, nossa senadora. Você deve estar se perguntando por que decidi entrar nessa disputa pelo Senado, que irão escolher 2 representantes por São Paulo. A minha indignação e revolta com tudo o que vem acontecendo explicam o porquê. Nessa disputa agora, você tem mais uma opção. Você me conhece e sabe que nunca deixei de acreditar no Brasil. Eu sou a Maureen Maggi, candidata a senadora por São Paulo. Meu número é 400 e faço parte do time M40. Neste domingo, o Mesa reúne os craques do futebol debate para analisar a briga pela liderança no Brasileirão. E o clima esquenta na Copa do Brasil. Confira a preparação dos times para o confronto que definirá os grandes finalistas da temporada. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Boa noite. Olá, boa noite. Estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que cresceu o número de trabalhadores em situação de desalento, que desistiram de procurar emprego em virtude da situação econômica no Brasil. A maioria dos desalentados é de mulheres de baixa escolaridade. De acordo com o IPEA, em julho o país registrou 4.800.000 pessoas em situação de desalento. A maioria do grupo está no Nordeste, que concentra 59% das pessoas que desistiram de procurar emprego. Segundo o IPEA, o perfil do trabalhador desalentado hoje é de mulheres, que representam 54,7% do grupo, com idade entre 18 e 24 anos e de baixa escolaridade. Cerca de 70% não eram chefes de família
e 50% não chegaram a completar o ensino fundamental. O estudo foi feito com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. O Datafolha divulgou nova pesquisa para a corrida presidencial. Jair Bolsonaro, do PSL, se mantém na liderança e Fernando Haddad, do PT, vem em segundo lugar. O levantamento foi realizado a pedido da TV Globo e do jornal Folha de São Paulo. Foram ouvidos 8.601 eleitores em 323 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha no último levantamento divulgado na sexta-feira da semana passada 26%, agora tem 28%, crescimento de 2 pontos percentuais. Fernando Haddad, do PT, subiu 3 pontos, passou de 13% para 16%. Ciro Gomes, do PDT, manteve os 13% registrados na semana passada. Ciro e Haddad estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%. E também manteve o índice agora. Marina Silva, da Rede, perdeu 1 ponto. Ela aparecia com 8% no último levantamento e hoje tem 7%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha na semana passada 3% e hoje aparece com o mesmo índice. João Amoedo, do Novo, também se manteve com 3% nos 2 levantamentos. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 3% e agora tem 2%. Os demais candidatos atingiram 1% ou não pontuaram. Brancos nulos eram 13% e agora 12%. Não sabe, não respondeu eram na semana passada 6% e hoje são 5%. O Datafolha analisou alguns cenários de segundo turno. Entre Haddad e Bolsonaro, há um empate. Os 2 candidatos aparecem com 41%. Branco nulo, 15%, não sabe 2%. Entre Ciro e Bolsonaro, o pedetista leva a melhor, com 45%. Bolsonaro, 39%. Branco e nulo, 14%, não sabe 2%. Entre Alckmin e Bolsonaro, o resultado ficou assim. O tucano tem 40% e o candidato do PSL, 39%. Branco e nulo, 19% e não sabe 2%. Entre Bolsonaro e Marina, o deputado federal pelo PSL registra 42% e a candidata da Rede, 41%. Branco e nulo, 16% e não sabe 2%. O Datafolha também divulgou a rejeição dos candidatos. Bolsonaro tem o maior índice. Jair Bolsonaro tem 43%, Marina Silva 32%, Fernando Haddad 29%, Geraldo Alckmin 24%, Ciro Gomes 22%. Rejeita todos ou não votaria em nenhum candidato 4%. Votaria em qualquer um ou não rejeita nenhum 2% e não sabe 5%. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Esta semana, Ibope e Datafolha divulgaram seus índices, as pesquisas das eleições gerais. E chamou a atenção o fato de que o Ibope deu Ciro Gomes, do PDT, como fora do baralho, enquanto a Datafolha o coloca de volta ao jogo. Quem tem razão? O pior de tudo é que nós só vamos saber isso quando vier a eleição. E quem não tiver razão vai dizer que tinha, porque era um retrato do momento, depois tudo mudou. Desde antes, eu vinha discutindo 2 coisas. Em primeiro lugar, a própria Márcia Cavalari do Ibope reconheceu no Estadão ontem que só 60% dos brasileiros decidiram em quem vão votar na hora da pesquisa espontânea. Ou seja, 40% não tem candidato, o que altera matematicamente qualquer índice. Outra coisa é que tem havido notoriamente uma diferença muito grande entre as rejeições. E as rejeições são agora os índices mais importantes de uma eleição polarizada do que até mesmo a questão da preferência, né? Ou pelo menos tão importante como. Eu não sou desse tipo de crítico feroz das pesquisas que são manipuladas, que prestam serviços a grandes grupos. Não sou. Eu acredito em pesquisa, acompanho, mas é preciso chamar a atenção para essas nuances para não acreditar que é tudo em céu de brigadeiro. Não é. Eu volto terça-feira, direto ao assunto. Me espere aí, em pé.
E os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas últimas pesquisas fizeram campanha em São Paulo. Ciro Gomes, do PDT, se reuniu com arquitetos e urbanistas na região central da capital paulista. Embora seja contra o voto útil, o pedetista defendeu que o eleitor deve votar em quem tem condições de vencer o nazismo, o extremismo e a violência militarizada e radicalizada. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, fez campanha em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele disse ser contra aumentar a carga tributária e recriar a CPMF, como teria sido sugerido pela equipe econômica de Bolsonaro. E o tucano elevou o tom contra o candidato do PSL. Disse que se o imposto for recriado, será um tiro no pobre e na classe média. E insinuou ainda que a medida seria apenas a primeira de um pacote. Fernando Haddad, do PT, visitou o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais em São José dos Campos e depois esteve na Basílica de Aparecida. O petista também criticou a proposta da recriação da CPMF. Ele classificou a medida como pequeno desastre porque vai fazer o pobre pagar ainda mais imposto. Marina Silva da Rede esteve em Taubaté, no interior de São Paulo. Ela caminhou com apoiadores pelo centro da cidade. A candidata destacou que PT, PMDB e PSDB se revezaram no comando do país nos últimos 20 anos, mas que aproveitaram esta chance para enriquecimento ilícito, levando o Brasil ao fundo do poço. A Polícia Federal prorrogou por 15 dias o inquérito que investiga o atentado contra o candidato do PSL. Segundo a Polícia Federal, o material apreendido na pensão onde estava o agressor de Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, ainda está sendo periciado e, portanto, não é possível concluir se ele teve ajuda de outras pessoas na ação. Os peritos da PF analisam celulares e um notebook. O delegado que cuida do inquérito em Minas Gerais disse hoje que a primeira linha de investigação é a de que Adélio planejou o ato sozinho. Ontem, o juiz federal de Juiz de Fora autorizou a realização de um novo exame psiquiátrico para testar as reais condições psicológicas do agressor. Jair Bolsonaro continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, sem previsão de alta. No boletim médico divulgado hoje, os médicos dizem que o paciente apresenta boa evolução clínica e sem disfunções orgânicas. Apresentou elevação de temperatura e fez tomografias que identificaram acúmulo de líquido ao lado do intestino. O presidenciável continua recebendo dieta líquida por via oral, com boa aceitação. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, divulgou hoje uma carta aos brasileiros com foco nas eleições presidenciais. No texto, a FHC pede união aos candidatos que não apostam em soluções extremas para apoiar quem tiver mais chances de vitória. O ex-presidente afirma que, caso contrário, a crise política poderá se agravar. O Datafolha também divulgou números da corrida pelo governo do estado de São Paulo. Pelo Instituto, João Dória lidera e SCAF aparece em segundo. Foram ouvidos 2.032 eleitores de todas as regiões do estado. A margem de erro é de 2 pontos. João Dória, do PSDB, foi de 25% para 26%. Paulo Scaff, do MDB, foi de 23% para 22%. Márcio França, do PSB, tinha 8% e agora foi para 11%. Luiz Marinho foi de 5% para 6%. A professora Lisete, do PSOL, manteve os 2%. Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, também manteve o índice. Os demais candidatos registram 1% ou não pontuaram. Brancos, nulos, foram de 22% para 17%. Não sabe ou não respondeu, se manteve em 8%. O Datafolha também pesquisou os cenários de segundo turno. Entre Scaff e Dória, o presidente licenciado da Fiesp leva a melhor, registra 40%, e o ex-prefeito paulistano, 36%. Branco e nulo, 20%, e não sabe ou não respondeu, 4%. Entre João Dória e Márcio França, o tucano sairia vencedor com 42%. O atual governador e candidato à reeleição ficaria com 32%. Branco e nulo, 22%, e não sabe ou não respondeu, 5%. Entre Scaff e França, o MDBista ficaria com 43%, o governador 29%, branco e nulo 22% e não sabe ou não respondeu 6%. Vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas.
Márcio França, do PSB, visitou 2 ETECs no centro da capital. Sobre a região da Cracolândia, disse que, se for reeleito, pretende investir em tecnologia para combater o tráfico e que, se for necessário, colocará mais verba para tratamento de dependentes químicos. Paulo Scaff participou de sabatina na rádio CBN G1. O candidato do MDB disse que não convidaria o presidente Temer para compor um eventual governo e afirmou que não vai aumentar impostos em hipótese nenhuma. Luiz Marinho, do PT, fez campanha no centro de São Paulo e deu entrevista à TV comunitária. Ele comentou sobre as pesquisas que o colocam em 4º lugar. Disse que o sentimento da rua é outro e que estará no 2º turno. João Dória, do PSDB, visitou as cidades de Ribeirão Pires, Mauá e Diadema. Sobre os índices de violência em algumas cidades do ABC, o tucano disse que vai levar um batalhão especial da Polícia Militar para melhorar a sensação de insegurança. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, solicitou ao Supremo mais 60 dias para investigar senadores do MDB, ministros do TCU e o ex-ministro da Fazenda dos governos do PT, Guido Mantega. O inquérito apura suposto esquema de pagamentos milionários do grupo JIF a parlamentares do MDB. Entre os investigados estão os senadores do MDB, Eunício Oliveira, Jader Barbalho, Renan Calheiros e Valdir Raupp, além do ministro do TCU, Vital do Rego, e o ex-ministro Guido Mantega, do PT. Segundo delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, o grupo JBS teria feito doações à bancada do Senado do MDB no montante aproximado de 40 milhões de reais a pedido do PT para as eleições do ano de 2014. O juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, relacionou o presidente Michel Temer como testemunha em um processo que apura se amigos dele e políticos do MDB são integrantes do esquema que atuou na Petrobras. Além de Temer, serão ouvidos os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, de Minas e Energia, e o empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi. A Justiça Federal de Brasília considera os depoimentos imprescindíveis, já que eles foram citados em investigações sobre o esquema ilegal. O Diário Oficial da União publicou hoje a substituição do procurador Carlos Fernando dos Santos da Operação Lava Jato. Ele foi um dos primeiros integrantes da Força Tarefa que investiga os escândalos de empreiteiras e políticos em todo o país. Depois de 4 anos integrando a força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal do Paraná, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima retorna às atividades originais na Procuradoria Regional da República em São Paulo. Ele é um dos integrantes da primeira formação da Lava Jato, que iniciou as investigações contra políticos e empreiteiras em todo o Brasil, escolhida pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em abril de 2014. Carlos Fernando se afasta das atividades na operação para iniciar os preparativos de aposentadoria, que deve acontecer no ano que vem, aos 55 anos de idade. No lugar dele, a atual Procuradora-Geral, Raquel Dodge, nomeou Felipe Délia Camargo, que está no Ministério Público Federal desde 2013 e coordenava a Procuradoria da República em Santa Catarina. Após retirar das mãos do juiz Sérgio Moro os processos contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, e aliados, são enviados para outras varas criminais federais em Curitiba. O juiz Sérgio Moro não teve alternativa. Precisou redistribuir o processo contra Beto Richa, do PSDB, candidato ao Senado. A decisão do Superior Tribunal de Justiça foi unânime. Os ministros entenderam que ações iniciadas a partir da delação da Odebrecht contra o ex-governador do Paraná não são da alçada da 13ª Vara Federal de Curitiba, por não ter conexão com a Operação Lava Jato. Os casos dele e de aliados devem ir para varas criminais federais da capital. Fazer com que o processo de Beto Richa saísse das mãos do juiz Sérgio Moro era um pedido da defesa do ex-governador do Paraná. O tucano deixou a prisão no sábado passado, solto por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ele, a mulher e outras 13 pessoas são investigadas pela Operação Rádio Patrulha, sobre o programa de patrulha rural que faz manutenção de estradas.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já recorreu da decisão do ministro. Ela solicita que Gilmar Mendes reconsidere ou remeta o caso para julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. Richa é investigado também na Lava Jato, em processo com base na delação de 2 ex-executivos da Odebrecht que o acusam de ter recebido R$2,5 milhões de reais como Caixa 2 durante a campanha eleitoral de 2014. Os valores teriam sido lançados como gastos na duplicação da estrada PR-323. O empresário apontado como operador financeiro do ex-governador Beto Richa, Jorge Teodósio Aterino, teve hoje o pedido de habeas corpus negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Além de Aterino, o ex-chefe de gabinete do Tucano, Deonilson Roldo, também foi preso. O candidato do PSDB ao Senado nega as acusações, diz que não vai pagar pelo erro dos outros e que as acusações feitas pelos delatores não têm credibilidade. No Rio de Janeiro, a Avenida Niemeyer chegou a ser interditada durante troca de tiros no Morro do Vidigal e policiais prenderam 7 pessoas na favela do Jacarezinho. Uma metralhadora capaz de derrubar um avião foi apreendida na Barra da Tijuca. Foi a arma de maior poder ofensivo já encontrada no Rio de Janeiro. Com capacidade de derrubar um avião, a Browning .50 é usada por exércitos em operações de guerra. A metralhadora dispara de 400 a 600 vezes por minuto, com balas que medem cerca de 15 centímetros. A arma foi encontrada com 2 homens na Barra da Tijuca. Segundo a polícia, ela estava na Rocinha e seria entregue a um comprador, vendida por traficantes por R$200 mil. A dupla foi presa, mas 2 carros de escolta e o receptador fugiram. De manhã, uma operação com as Forças Armadas terminou com 7 pessoas presas e a apreensão de 2 pistolas na favela do Jacarezinho, além de drogas. E um fuzil também foi apreendido durante o confronto no Morro do Vidigal. Segundo o Instituto Médico Legal do Paraná, a advogada Tatiane Spitzner, vista sendo agredida pelo marido, foi morta por asfixia mecânica e depois jogada do prédio. O crime aconteceu em julho. O laudo divulgado hoje pelo Instituto Médico Legal informa que Tatiane morreu por asfixia mecânica causada por esganadura. O corpo da advogada foi encontrado dentro do apartamento onde ela vivia com o marido, Luiz Felipe Manweiler, em Guarapuava, no Paraná. Segundo o documento, Tatiane morreu antes de cair do prédio e o corpo apresentava evidências de que houve luta antes da morte. Segundo o Ministério Público do Paraná, o marido, Luiz Felipe, teria matado Tatiane a jogando pela sacada e, em seguida, recolhido o corpo e o levado de volta para o apartamento. Imagens de câmeras de segurança do prédio onde o casal morava registraram os momentos antes da queda da advogada. O marido agride diversas vezes a mulher, que tenta fugir, e depois leva Tatiane à força para o apartamento do casal. Luiz Felipe é réu, acusado de homicídio qualificado, feminicídio, motivo fútil meio cruel e por dificultar a defesa da vítima, além de fraude processual por ter tentado alterar a cena do crime. Ele está preso desde o final de julho e nega as acusações. Os advogados dele informaram que só vão se manifestar depois que tiverem acesso ao laudo. Cada vez mais as pessoas têm procurado alternativas para evitar o uso de plástico e novos negócios têm surgido. Em alguns estabelecimentos aqui na capital paulista, a sustentabilidade é prioridade. A ideia de criar um espaço com produtos alternativos surgiu de uma necessidade pessoal que reflete bem o pensamento da Lívia, a dona da loja. Ela conta que no início não foi fácil aderir à chamada vida sem plástico. O maior problema era encontrar os produtos. Foram 4 anos de pesquisas. Ela mapeou muitos produtores que criam objetos e utensílios para as pessoas adeptas a um estilo de consumo consciente. O pano de fundo disso é exatamente isso, parar e pensar, o que eu estou comprando? Quando a gente entra numa loja como essa, a gente começa a perceber que dá para substituir o plástico por muitos materiais. Só para se ter uma ideia, aqui estão mais de 300 itens, alguns usados antigamente, lá na época dos nossos avós, como por exemplo, olha, a bucha vegetal. Dá para tomar banho, lavar a louça. Sabe aquele plástico filme usado para cobrir, os alimentos? Aqui a opção é usar essa touquinha feita de pano, de algodão. Ela pode ser também lavada
e levada à geladeira. Tem os kits com talheres feitos de madeira e os canudos de inox e vidro. Há garrafas reutilizáveis, guardanapos de pano e até cosméticos sem embalagens. O condicionador e o shampoo são sólidos. E esta é a campeã de vendas, a escova de dentes feita de bambu, que custa R$20 a unidade. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa aqui no Brasil é super necessária, né? No mundo é um movimento que já começa há uns 4 anos, e tem as primeiras lojas nos Estados Unidos, na Europa e tal. E estava demorando chegar por aqui, né? Em São Paulo, até grandes redes de supermercados buscam estratégias de sustentabilidade e, aos poucos, começam a incentivar os clientes a diminuir o consumo de embalagens de plástico. Este supermercado em Pinheiros, na Zona Oeste, além das já conhecidas sacolas reutilizáveis, oferece alguns produtos a granel, que podem ser levados em potes de vidro e em sacos de papel. Fátima, na hora da compra, não esquece de trazer as próprias sacolas. Agora eu sempre saio com uma sacolinha na bolsa, no carro, já fica também as sacolas, as caixas, o que não cabe na sacola vai na caixa, no carro. Tudo isso precisa ganhar uma escala. As pessoas de todo o país, de todo mundo, precisam entender que a forma como a gente vem fazendo até agora, ela não está mais suportável. Depois da chuvarada da madrugada, até com raios, ventania e granizo, o dia hoje foi de tempo fechado. Está garoando neste momento e aqui na região da Avenida Paulista faz 18 graus. E será que ainda teremos mais chuvas fortes por aqui? Mariana Armentano responde pra gente. Olha, o tempo continua instável e não dá para descartar o risco de mais temporais, viu? Nessa próxima madrugada teremos mínima de 16 e máxima amanhã à tarde na casa dos 25 graus. Aí no sábado já não chove mais e faz até 26 graus por aqui. E no domingo esquenta pra valer, com máxima prevista de 29 graus e tempo firme. Voltamos hoje com a nossa agenda cultural às quintas-feiras, com sugestões para você aproveitar melhor as atrações da cidade. E nos próximos dias, São Paulo oferece atividades para todos os gostos e bolsos. Para comemorar seus 50 anos, o Balé da cidade de São Paulo apresenta a Sagração da Primavera, acompanhado da Orquestra Sinfônica Municipal, que também coincide com a chegada da estação. Na sexta e no sábado, às 8 da noite, no Teatro Municipal. A procura é grande, então corra. Os ingressos variam de R$12 a R$80. It's showtime. O tradicional Noitão do Caixa Belas Artes homenageia o diretor Tim Burton com as exibições de Beetlejuice e os Fantasmas se Divertem, que completa este mês 30 anos do seu lançamento, além de Edward Mão de Tesoura, Peixe Grande e A Noiva Cadáver. A entrada varia de R$18 a R$36. Imperdível. O mestre do samba carioca, Zeca Pagodinho, faz apresentação única em São Paulo, ao lado de Marcelo D2. Na sequência, Zeca embarca para a Europa, onde se apresenta em cidades como Paris, Zurique, Londres e Berlim. Os ingressos para o show desta sexta custam de R$70 a R$350. E o Festival da Cultura Paulista Tradicional, Revelando São Paulo, chega aos seus últimos dias. Em 2 endereços, o visitante poderá ter o melhor da gastronomia, artesanato, dança e músicas regionais. São 140 municípios participantes. Até o dia 23. A entrada é de graça. Coisa para fazer. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Tchau, Luciana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. E fica agora com o programa Todo Seu, com Rony Fon. Até amanhã.